Olá pessoal, Olá! então meu segundo emprego aqui na Irlanda, para quem não lembra então, né, o meu lá. Então meu segundo emprego aqui na Irlanda também é de chefe de cozinha, né? E foi uma oportunidade melhor. Eu ia estar trabalhando numa empresa grande, uma loja de departamentos e tinha alimentação e tinha outras lojas espalhadas, né, pela Irlanda. E era uma oportunidade que eu ia ganhar mais, eu ia ter um horário melhor, porque nesse que eu trabalhava primeiro, no restaurante italiano, eu trabalhava muitas vezes à noite, né, até tarde da noite, e a gente não tinha muito tempo também de ficar juntos. Mas o horário era melhor e, óbvio, também tinha uma folga ou num sábado ou no domingo, mas era uma folga só. Eu nunca folgava os dois dias, né? Mas eu entrava cedo e aí 3h, 3h30 da tarde eu estava liberado. Sim, era E um aí horário eu bem conseguia já estar em casa cedo. Já com relação ao outro, eu chegava em casa 2h30 da manhã ou 1h da manhã, então era difícil, né? Tinha mais chefes, porque como era uma empresa maior, a gente era em torno de 9, 10 chefes. Os pratos eram feitos de acordo com os pedidos dos clientes. Era um ambiente mais chiquezinho também. Era um ambiente mais chiquezinho, tinha coisas realmente, os produtos eram produtos melhores, né, de mais qualidade. Era um ambiente bem bacana, então era bem valorizado os funcionários, né, e a gente tinha condições de estar aprendendo e também de responsabilidades lá dentro, né. Eu pegava um ônibus que era como se fosse um ônibus intermunicipal e ficava em uma outra cidade, né? Então não era Dublin, na Irlanda, onde a gente morava. Então, e aí por isso que tu por tinha isso que eu acabava tendo que pegar esse ônibus intermunicipal ou muitas vezes o trem. E aí eu acabava também tendo que gastar um pouco mais, né? Bem mais caro. Porque o ônibus normal aqui eu gastava, Se aqui sei é lá, 2 e pouco, né? Uma tarifa. Lá eu gastava em torno de praticamente o dobro, né? Só por pegar esse ônibus intermunicipal. Ou também o trem também. Né? E considerando também que eu acabava tendo que, mesmo fazendo tudo isso, pegando o trem ou o ônibus, eu tinha que caminhar ainda mais uns 15, 20 minutos, porque nenhum dos dois tinha próximo do local. Era bem complicado o transporte. Então era bem complicado. Mas era uma empresa que, óbvio, por ter outras lojas de departamentos espalhadas pela Irlanda, então foi por isso que eu acabei querendo trabalhar lá, porque foi esses benefícios também que me fizeram ir para lá e sair desse outro emprego que eu tinha. E eu fiquei pensando daí, né, porque eu acho que eu fiquei lá uns 3, 4 meses mais ou menos, e aí eu vi que mesmo com esses outros benefícios que eu tinha, eu acabava demorando 2h e meia depois do que eu terminei para chegar em casa. E engraçado que a gente no Brasil também gastava 1h30, 2 horas no trânsito e achava que ia chegar aqui e não ia ter esse problema, né? Porque a cidade é bem perto de Dublin. É bem perto. Mas aqui o trajeto ali é bem confuso. É que era um trajeto que, se fosse feito de carro, era tranquilo, entendeu? Sim. Se eu tivesse carro, eu tivesse disponível, ia ser muito tranquilo. E aí eu acabei vendo que demorava todo esse tempo, porque eu tinha que esperar o ônibus chegar. Então, tendo em vista de tudo isso, eu achei uma outra oportunidade, e aí eu acabei saindo desse lugar. E o terceiro emprego vai ser algo muito melhor. Eu diria que o terceiro emprego foi a melhor coisa que aconteceu para nós dois. Será que o terceiro trabalho que eu tive, eu continuei nessa área, né? E para quem perdeu a nossa história sobre o nosso primeiro emprego da Irlanda, é só clicar aqui em cima que vocês vão conseguir assistir a história do primeiro emprego. Bom, então contando agora, né? A gente está contando aqui o segundo emprego. O Chris, no primeiro, era chefe de cozinha, continuou como chefe de cozinha no segundo emprego. Eu, no primeiro emprego, era camareira, e no segundo agora, que eu vou contar pra vocês, eu era babá. Babá não é uma coisa muito fácil e tem que gostar muito. Então, para quem quiser se cadastrar nesse site, que tem várias oportunidades para babá, eu vou deixar aqui no link da descrição o link para vocês se cadastrarem. E eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito legal, mesmo que eu não tenha essa habilidade que eu falei para vocês com crianças, mas eu tentei. E foi através, de novo, né, de brasileiros que eu consegui essa oportunidade. Na verdade, como eu falei, foi através do link. Porém, quando a mãe me ligou, eu estava no ônibus, estava com o Cris no ônibus, e eu não conseguia entender nada do que a mãe estava falando. E aí,
como eu falei, né, os brasileiros sempre ajudando a gente, tinha uma brasileira nessa casa dessa família, a brasileira ajudou e fez essa tradução. Aí eles me explicaram o que eles queriam, tá, mas não falaram nada de salário, que é uma coisa infelizmente bem comum não divulgarem antes, e eu fiquei sabendo só lá quando eu cheguei, depois que já estava trabalhando, né? Porque ela não tinha muito inglês, como é que eu ia fazer essas perguntas também de salário, né? Eu tava ali no desespero, precisando de um trabalho, eu não fiz essas perguntas. E normalmente eu acho que, ainda mais para gente que não tinha inglês, atender uma ligação sempre é complicado de ouvir, né? Ainda mais sem ter o inglês, fica difícil mesmo de falar essas situações. Não, eu não entendi né? absolutamente nada. Bom, aí, né, já estando lá trabalhando com a família, é que eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, né? O primeiro que eu acho que é de uma responsabilidade muito grande, né? Eu não tinha inglês suficiente para manter o mínimo ali de segurança, né, entre as crianças, porque se eu precisasse chamar a atenção de alguém ou, digamos, ligar para alguma emergência, eu não ia saber. Então, a gente não para pensar até viver essa experiência, né? E eu achava que não, vai ser ótimo, porque eu vou desenvolver meu inglês, vai ser ótimo, as crianças corrigem a gente. Também eu acho que como teu primeiro emprego, acho que muita gente pensa, no primeiro emprego já, né, que tu falou do housekeeper, que quem é que não arruma uma cama? Acho que esse também é a mesma coisa, né? Quem é que nunca cuidou, sei lá, do irmão? Eu cuidei dos meus irmãos. De um priminho, irmãos. Alguma coisa assim, né? Deve ser fácil, mas não é bem assim, não né? é bem assim. Ainda mais com outra língua que eu não dominava. E aí, contando aqui rapidamente, uma das coisas que mais me assustou nessa experiência, que foi um dos motivos pelo qual eu também não dei seguimento nessa experiência, né? Acabei saindo, foi assim. A criança, né, o maiorzinho, eram duas crianças, o maiorzinho pegou a chave escondido da gente, saiu correndo, abriu o carro da família, entrou com o pequenininho e se trancaram lá dentro do carro. E aí eu fiquei pensando, graças a Deus a mãe estava dentro de casa. E eu consegui chamar a mãe, pelo menos isso eu conseguia, sabia, né? Chamei a mãe e disse, carro, ele tá no carro. Imagina se tu tá sozinha com as crianças e acontece isso. Graças a Deus a mãe tava em casa, já chamou ali as crianças, né? Ameaçou que vai apanhar se não abrir. E aí eles abriram o carro. Mas ali foi uma situação muito difícil. E um detalhe, além de ser trancada no carro, né? Porque a gente pensa assim, tá trancado dentro do carro, tudo bem, mas era um maiorzinho e um menorzinho. E o menorzinho achou uma moeda dentro do carro. E ele tava ameaçando, segurando a moeda, dizendo que ia botar dentro da boca. Nossa Senhora, imagina. E aí imagina, gente, assim, foi desesperador. Desespero foi horrível. Se tivesse sozinho. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ter essa experiência ruim, eu não estou dizendo que vocês não vão se apaixonar pela sua profissão, tem muita gente que se encontra nessa profissão. Tem gente que gosta realmente, tem gente que até já fazia isso talvez no Brasil, né? Já tem essa experiência, mas é uma responsabilidade muito grande. Disso, é uma baita responsabilidade, né? E aí a mãe não pagava o salário mínimo aqui da Irlanda, pagava metade do salário mínimo na época. Eu era para ser babá, ela ficou pedindo para que eu limpasse a casa. Ela sabia que eu era casada e não era para ser aquela vaga de babá que dorme dentro da casa da família, era para ser aquela babá que faz o shift dela ali, o expediente dela e vai embora. Mas ela acabou se aproveitando, né, que a gente teve uma greve de ônibus na época, se aproveitando da greve de ônibus e disse assim, quem sabe tu não fica aqui em casa esses dias, já que não tem como tu voltar para casa, né, fica aqui com a gente. Fiquei, né, gente, tô lá, mal ou bem tinha o meu quarto, tinha comida, né, banho quente. Né? Vou reclamar? Não vou reclamar. Porém, eu achava que chegava às 6 horas da tarde e ia acabar meu expediente. E não foi assim, né? Chegou às 6 horas da tarde, eu subi no meu quarto, vou fazer as minhas coisas. Era 8 horas da noite, eu não tinha comido nada. Desci, né? Que a casa era 2 andares, desci para ir comer. E ela começa a me pedir favores para ajudar eles ali com as crianças. Meio que, já que tu tá aí, então, né? Trabalha, então. Não teve esse discernimento, né, de separar, né? Não, tu não tá mais trabalhando e tal, não posso... gente, então assim, tem várias vagas, tem várias oportunidades. A gente não precisa se sujeitar a essas situações também. Tem empregos que pagam pelo menos o mínimo ou um pouco mais do que o mínimo, até mesmo para quem não tem inglês. Então a gente não precisa se sujeitar a essas situações tão precárias e que desvalorizam tanto a gente. Então, se realmente fosse uma coisa, né, que eles fossem realmente a fazer um contrato com ela, mas que fosse te trazer o benefício, né, porque de uma certa maneira
tu tem um aprendizado com inglês, porque criança acabava te E ensinando, não tinha contrato, né? Porque como era uma coisa ilegal, né? É. Não tinha contrato. Se eu precisasse ali dos meus direitos com contrato, né? Que é como se fosse a carteira de trabalho no Brasil, né? Ter o meu contrato me dá os direitos, né? Mas como não tinha tudo isso, tu acabou... Aí eu tive que sair e aí a gente vai contar. O nosso terceiro emprego, que foi muito melhor do que essas 2 primeiras experiências. Sim, só para dar aqui um spoiler, o trabalho que a gente conseguiu ficar mais tempo porque foi algo que a gente gostou, foi algo que a gente estava melhor remunerado. Tinha foi mais algo, condições, mais né? condições, horários melhores. Horários melhores, né? Então, é aquilo, eu tive a sorte desde o início, né? Fazer o que eu gostava de fazer, que era chefe de cozinha, então nesses primeiro e segundo emprego. Sim. A Aline teve uma diversidade, porque ela começou tentando como housekeeper, né? O segundo foi como babá e o terceiro daí a gente vai contar no próximo depois com vídeo, vocês. né? Assim como saber se eu continuei como chefe de cozinha ou não. Então acho que era gente. isso, né? Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito, faz alguma pergunta. E se quiser fazer sugestões aqui embaixo de qual vídeo a gente deve gravar na próxima, é só dar aí a sua sugestão, a gente vai ficar bem feliz. É isso aí. Tchau. Beleza? Tchau, tchau.